Mercado de Ação retorna agora com o deputado Marcel Van Hatten. Van Hatten é holandês ou a origem? Holandês. Holandês, né? Pai holandês. Todo Van é holandês? Pode ser belga também. Belga? Belga. Não sabia, achei que fosse tudo holandês. Bom, de qualquer forma, o belga fala holandês também, do norte da Holanda, então no fundo tudo holandês. Bom, é uma região que tu conheces bem, falaste antes de estar fazendo teu mestrado naquela região, né? Isso. Tu retornas daqui a 2 meses. Outubro. Para concluir o mestrado. Vai ficar 2 meses fora? Isso. A princípio até o fim de dezembro, tem ainda janeiro, fevereiro e março, estou vendo com os professores se eu consigo fazer mais à distância uma parte desse curso. Marcelo, nós estávamos na entrada do intervalo conversando sobre política, sobre, enfim, várias questões. E tem uma questão que é o assunto do momento, que nós gravamos o programa na segunda-feira e vai ao ar na terça. E nesse momento deve estar começando a votação do impeachment do ex-presidente da Câmara. Cassação, na verdade, né? A cassação. Impeachment não, desculpe. A cassação. A gente vem com a linguagem viciada, né? Exato. Como é que está enxergando esse processo? Olha, na verdade, o Cunha é um dos corruptos do Congresso mais famosos recentemente, porque o PT deu essa amplitude à figura dele. É evidente para quem olha historicamente todo o processo do impeachment, ainda antes do protocolo, quando Cunha venceu a eleição para a presidência da Câmara, não sendo candidato ao Palácio Planalto, como Dilma Rousseff e o PT fizeram de tudo para demonizá-lo, para tentar justamente atacá-lo, né, e fragilizar a sua figura durante o processo todo. É evidente que hoje, para quem olha a história também, que não deu certo essa tentativa, pelo menos não no sentido de impedir que ele aceitasse o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pelo contrário, isso aí certamente atiçou, né, ainda ali em junho, julho de 2015, ele declarou que estava saindo da base do governo, que ele não era mais aliado do PT, apesar de ser membro de um partido que era o partido do vice-presidente da República. Então, essa história tem muitos detalhes a serem contados ainda, que Cunha é do PMDB, partido que elegeu o vice-presidente da República junto com Dilma, ou seja, partidos que estavam juntos há muito tempo. A mão estava amarrada uma na outra. A mão estava amarrada uma na outra. Ele é muito cria desse sistema que o PT implantou. Ele já existia antes do PT chegar ao poder, o Cunha, mas ele realmente foi vitaminado como político e como político corrupto nesse período. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Só que num determinado momento ele se virou contra o criador. Lula, como disse Roberto Jefferson, encontrou um bandido à sua altura, né? Então, o que aconteceu nesse período todo? Agora, o PT está tentando criar uma nova narrativa, dizendo que quem viabilizou o impeachment foi o Cunha e, mais do que viabilizou, quem foi o responsável pelo impeachment foi o Cunha. Não foi assim. Nós sabemos que o Cunha, de fato, tinha poder na mão para despachar o pedido de impeachment. Aliás, mas esse até, depois eu quero que tu aborde, é um poder excessivo que é entregue na mão de um homem só. É um poder muito grande. É um poder muito grande entregue nas mãos de um homem só, mas ele só vai usar esse poder se houver um clamor popular que justifique. E aí vem as ruas. Sem as ruas não havia impeachment. Não é sem o Cunha. Cunha só deu andamento para o impeachment porque as ruas pediram. Sem as ruas não havia isso. Sem a pressão sobre os deputados, depois sobre os senadores, não havia esse processo. Agora, de fato, é um poder enorme sobre a mão de uma pessoa só, que essa única pessoa discricionariamente decide se vai haver andamento para o processo de impeachment ou não. Assim como o presidente do Senado tem nas suas mãos o poder da caneta de dar prosseguimento ou não a um pedido de impeachment, por exemplo, de um presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse é o motivo pelo qual os governos brigam tanto para controlar que o presidente da Câmara e do Senado seja indicação sua. Eu diria que esse deveria ser, pelo menos, o motivo número 1 para um presidente não permitir que um presidente de Câmara seja de um partido ou de um partido diferente do seu ou de oposição a si. Esse é fundamental, porque se um presidente tem uma relação próxima com o presidente da Câmara, o presidente da República, o presidente da Câmara, o impeachment é muito possível. Se houver insatisfação popular, consolida-se. No Brasil, somos 3 poderes independentes e equivalentes. Exato. Cada um na sua área de atuação, né? Mas com um Congresso cada vez mais acovardado, um Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados
vassalos do poder executivo e sujeitos à intervenção do judiciário o tempo todo, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Não era. O legislativo ele era muito mais autônomo. Deveria muito ser. Mais, ele já foi. O que tu acreditas essa mudança no comportamento ao longo dos últimos anos, dos últimos governos? Há muitas coisas, mas eu diria que basicamente nós temos um sistema político que privilegia a participação de pequenos políticos, de pequenos partidos políticos dentro do parlamento. É um absurdo termos mais de 30 partidos dentro de um parlamento, dentro de uma Câmara dos Deputados. Esse é o primeiro, essa fragmentação. Quase 40 partidos no Brasil. Pois é, como é que... E não há ideologia para todos. Não há ideologia para todos. E vamos começar por essa afirmação dos quase 40 partidos no Brasil. Na verdade, se nós formos olhar outros países democráticos, 40 partidos é pouco no Brasil, um país com 200 milhões de habitantes. O problema é o excesso de partidos dentro da Câmara dos Deputados. Tem que haver uma cláusula de barreira. Quando eu digo que 40 partidos são poucos, eu quero dizer que não teria problema nenhum haver um partido de nível local, por exemplo, um partido só em Porto Alegre, de cidadãos interessados em eleger um vereador. Por que esse partido teria o interesse de ter também um presidente da República? O problema é que é tudo muito centralizado. Cria-se um partido nacional que já quer ter acesso ao fundo partidário, que já quer ter acesso a cargos e verbas no governo federal, estadual e todos os outros governos, e que desrespeita absolutamente a base. Então, esse número enorme de partidos, ele está fazendo com que a nossa democracia sangre. Eu sou parlamentarista. Eu sou a favor do sistema parlamentar de governo, mas para isso, evidentemente, tem que haver também uma cláusula de barreiras para que haja menos partidos dentro do Congresso e que esses partidos possam... Partidos conhecidos como barriga de aluguel. Barriga de aluguel e tempo de TV. Hoje o tempo de TV, isso é maior. Hoje, a maior prova da falência do sistema político partidário é o tempo de TV. Porque em municípios pequenos, criam-se partidos hoje, que todos os municípios pequenos quase têm tempo de rádio também. Sim. Criam-se partidos políticos para coligarem-se aos partidos majoritários, que têm candidato a prefeito e vice, para que esses majoritários tenham mais tempo de rádio no município do interior. Então, onde é que está a ideologia nessa história toda? Não tem como ter 40 ideologias. É um cartório. É simples um partido cartorial que está ali para cumprir tabela e vender tempo de TV. Por que a ex-presidente Dilma sofreu impeachment? Bom, dois motivos. A gente sempre diz isso quando fala teoricamente sobre o processo de impeachment. Um jurídico e um político. E o jurídico ainda foi muito brando, foi as pedaladas, que já suscitariam o impeachment de qualquer prefeito, qualquer governador. Não deveria ser diferente jamais com a presidente da República. Então, a questão jurídica está muito bem consolidada. Mas não fosse essa, o PT cometeu muitos outros crimes. O governo dela envolvido até o pescoço na corrupção da Petrobras e tantas outras. Então, quer dizer, uma pessoa que foi presidente do conselho da Petrobras e que não sabia o que estava acontecendo, ela é no mínimo incompetente, inepta, e se sabia corrupta. Esse já era um motivo jurídico suficiente para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que inclusive foi apontado num parecer jurídico de janeiro de 2015 pelo doutor Ives Ganda Martins, um dos maiores juristas constitucionalistas do Brasil. Esse foi o motivo jurídico do impeachment, mas há um motivo político, que é o segundo motivo. E aí o motivo político estava nas ruas, né? Aqui, nós temos bonito aqui Porto Alegre, que é o fundo também, em Porto Alegre mais de 100 mil pessoas foram às ruas e em várias ocasiões, milhões de pessoas foram às ruas no Brasil todo exigindo o fim de um governo que, além de corrupto e incompetente, ainda era extremamente impopular, uma crise econômica tremenda e ideologicamente alinhado com o que há de pior no mundo. Né? Amigos de Maduro, amigos de Fidel Castro, de Ahmadinejad no Irã, enfim, nenhuma democracia que se preze era amiga do Brasil. Isso demonstra o caráter altamente nefasto da ideologia que se impregnou no poder durante esse período que o PT governou o Brasil. Uma curiosidade, eu queria saber a tua opinião. A população brasileira, ela é facilmente manobrável, assim, como em qualquer outro local. Depende apenas da intensidade da campanha que é feita. Tu passa a acreditar que pessoa é boa, pessoa é ruim, enfim, de uma maneira, já desde a época da Segunda Guerra Mundial, muito debatido isso, essa massa que se faz, a manobra, né? A população se mexe quando provocada e estimulada, e nunca por iniciativa própria.
ela não sai para a rua sozinha por iniciativa própria, que ela se dá conta, isso aqui está errado, eu pego uma bandeira e vou protestar. Como vamos pegar um exemplo, os hippies americanos que pegavam a plaquinha e iam lá e contra o teste nuclear, contra isso, contra aquilo, pequenos grupos, que eles discutiam, construíam a negação do fato. Nós continuamos submissos a determinados conceitos de mídia que motivam e que mexem as pessoas. Isso não é perigoso? Interessante que justamente esse tema eu estou estudando nos últimos dias nesse meu mestrado em jornalismo, mídia e globalização, porque há autores que dizem que chegamos aí no fim dos anos 90 a uma terceira era da mídia, né? A primeira era dos partidos políticos que detinham toda a informação sobre o processo político, né? Portanto, imprimiam eles mesmos os jornais e panfletos, etc., para fazer propaganda política. A segunda era veio a era da participação da mídia mais independente, né? Trazendo especialistas para debater sobre política. Uma terceira era seria uma era um pouco mais participativa, mas ainda assim como houve muita fragmentação da mídia, muitos programas destinados a nichos específicos, o debate político começou a aparecer em diferentes lugares dentro do jornal, dentro do noticiário, enfim, fazendo com que ficasse mais fragmentado e também o interesse das pessoas por política se dissolvesse muito mais do que era no passado. E isso fez com que se tornasse possível essas campanhas foram grandes campanhas de marketing, né? A gente lembra a campanha do Lula, a campanha mesmo do PSDB, etc, etc. Eu acredito que nós estamos numa quarta era agora. Uma nova era da mídia que vai precisar respeitar muito mais o que o eleitor está pensando, sobretudo pelas redes sociais. É uma era em que as grandes campanhas de marketing já não colam mais. E isso vai ser possível ao longo dos anos. Está mais crítico. A gente vai ver nas eleições. Dia 2 de outubro vai haver grandes surpresas. Será que vai ter com 35, 40 dias de campanha? Vai ter menos do que poderia ter. E pouca verba? Os candidatos não puderam se mostrar como poderiam, na intensidade que poderiam, habitualmente fariam. Concordo. Quem já está no poder tem benefício, evidentemente. Quem já é prefeito, quem já é vereador, quem já é vice-prefeito, está concorrendo de novo, já tem uma exposição ao longo dos 4 anos, sai na frente e muito na frente. Agora, vai melhorar bastante sim, porque o eleitor está mais criterioso. Mas eu não estou dizendo que vai ser por maioria. A gente, às vezes, quer que a mudança seja automática, né? Sim. A gente quer que a maioria das prefeituras sejam... Simplesmente aconteça. É assim. E outra, um dado muito interessante que é factual, não é o melhor candidato que vence as eleições. Disseste muito bem, a mídia faz um papel importante, não estou dizendo só a mídia externa, mas a mídia do próprio candidato. O que ganha uma eleição é a melhor campanha. Então, os melhores candidatos também têm que aprender a fazer as melhores campanhas, com pouco dinheiro. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Eu espero poder contribuir dessa forma e já demonstrei na minha campanha de deputado estadual como fazer uma boa campanha com poucos recursos e agora um bom mandato com pouco recurso público, o que também é muito importante. Nós temos meio minuto para encerrar o nosso programa. Como é que está enxergando estas eleições agora? Vai alterar o quadro, o cenário ou vai manter o cenário? As eleições municipais agora? Vai alterar. Pouco, menos do que eu gostaria, mas vai alterar para melhor. Deputado, foi um grande prazer te receber aqui. O nosso programa está sempre aberto a ti, aberto à Assembleia Legislativa, aberto às pessoas que fazem a gestão do nosso Estado. Muito obrigado. Ficamos por aqui agradecendo a sua audiência.